Começa agora o Xadrez Verbal. Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do boletim semanal especial sobre o coronavírus. Meu nome é Matias Pinto e toda terça-feira estou junto aqui com o meu amigo e companheiro Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Bom dia, boa noite, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Mais um dia nessa quarentena em que o tempo se tornou uma ilusão. E aproveitando que o tempo se tornou ilusão, eu gostaria de dizer uma coisa. É claro, conheço o trabalho do Átila há muito mais tempo, mas eu conheço o Átila desde do segundo semestre de 2015, ou seja, vai fazer 5 anos que eu tenho o prazer de conhecê-lo, e o filho da mãe nunca corrigiu que eu sempre escrevi o nome dele com acento. E aí, estávamos aqui fazendo uma arte para esse podcast, e aí depois de 5 anos ele fala, mas Felipe, meu nome não tem acento. Então tá aí, Átila e Amarino não tem acento no A, no Átila. Atila. É Atila. Seu nome. Desculpa, seu nome é Atila. Falamos junto. Então, mas fica aqui o registro e minha indignação que eu fiquei 5 anos falando o nome, escrevendo o nome errado. Foi mal. Às vezes dá ruim, né? E, como sempre, já que o Felipe introduziu dessa forma, o nosso paladino da quarentena, Átila e Amarino. Olá, e aí, gente? Como é que vocês estão? Hoje é aquele dia... Essa é uma pergunta retórica, né? Hoje, a segunda-feira, eu acho que eu já falei isso, né? Mas hoje é aquele dia extremamente produtivo de gravar tudo aqui. Tudo. É o dia que eu gravo o xadrez, é o dia que eu gravo nerdologia, é o dia que eu gravo live, é o dia que tem tudo. Bem, e como sempre a gente começa o nosso giro acompanhando a pandemia pelo leste da Ásia, hoje mais precisamente na Península Coreana, já que a Coreia do Sul adiou a reabertura das escolas devido a um novo surto. Eles tinham aberto as escolas com distanciamento, nem todas as crianças estão presentes na aula, com uma série de cuidados, mas em algumas escolas da Coreia eles encontraram crianças contaminadas, quando foram fazer os testes eram grupos de transmissão, e por isso pelo menos algumas escolas eles estão voltando a fechar. Tá aí a importância de fazer o teste e monitorar o que está acontecendo, né? Pelo que eu entendi, eu dei uma lida sobre casos de transmissão em escolas, de países que estão testando para monitorar o que está acontecendo, e esse grupo da Coreia é o primeiro a ver a transmissão acontecendo de novo com as turminhas. Vamos ver se vai se confirmar em outros lugares. E você também comentou, Átila, que a gente não sabe direito como é que está a situação no Japão, né? Que saiu, sim. Tá saindo de emergência, mas meio tateando no escuro. Então, é muito doido. O Japão, eu não sabia se eles não estavam detectando casos ou não estavam tendo casos. As duas coisas. Eles são um dos países que menos testa, não seguiram o caminho de testar, mas também são dos países que está vendo menos casos, inclusive de pessoas internadas e outras coisas. O número de novas internações caiu pra caramba no país. E pelo que eu li, pelo que eu procurei, epidemiologicamente falando, não se tem um motivo claro ou uma justificativa clara para o que está acontecendo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ou no Japão. Algumas coisas que o pessoal cita. Pelo fato o governo japonês também não tem autoridade para decretar fechamento e quarentena obrigatória nos lugares. Então eles recomendam, mas as pessoas seguem se querem. Algumas explicações que deram. Apesar de não ter leis pedindo isso, muitos lugares estão fechados. O fato de ter o Princess Diamond ancorado lá, que foi aquele navio com uma série de casos dentro, que a gente já falou aqui algumas vezes, ensinou muito para os japoneses a seriedade do problema. Parece que foi um exemplo bem marcante que fez as pessoas deixarem de circular e evitar contato com outras. Eles têm uma adoção de máscara e de distanciamento muito forte, então os casos de transmissão todos que se mediram não foram casos no metrô, no transporte, foram casos de transmissão em comunidades, mas não em aglomerações.
E as pessoas, parece que o serviço de saúde japonês fez um trabalho muito bem feito de rastrear contato, de quando alguém aparecia doente, ir na comunidade onde aquela pessoa veio, ver todo mundo que estava ali ao redor e procurar o isolamento daquelas pessoas também. Então fazer o isolamento com rastreio de casos. E pelo visto funcionou super bem, o pessoal atende bem isso, e de fato o Japão segue diminuindo o número de casos. Então, quando tiver um estudo mais claro, reconstruindo onde, quando e como esse contágio se deu, dizendo qual é a via principal de transmissão, eu trago para vocês, mas por enquanto não se sabe se foi um elemento desses, se foi a soma desses elementos, se tem uma outra coisa extra que o Japão faz que ninguém sabe explicar bem, mas não sabemos dizer muito bem por que o Japão tem essa diminuição de casos tão rápida sem ter tantas medidas adotadas. E por favor, não escolham esse como grande exemplo de um país que não segue medidas e mesmo assim está bem, porque ele é a exceção e não a regra. E falando em países que estão se adequando à epidemia agora, Singapura conseguiu resolver os casos de transmissão que eles tinham entre trabalhadores. Eles voltaram a ter uma nova onda de casos entre profissionais lá, entre principalmente estrangeiros que vão trabalhar no país e vivem em grandes acampamentos onde a transmissão estava acontecendo. E uma das medidas deles vai ser daqui para frente construir melhores alojamentos para as pessoas ficarem, para não ter a transmissão da Covid lá dentro. Então eles estão adotando uma resposta sistêmica, não vão só acompanhar os casos ali, mas reformar os acampamentos onde o pessoal fica, tudo bem que não são tantos, né? O país não é tão grande, para evitar que a transmissão continue acontecendo. Então, identificaram onde está o problema e vão eliminar as condições que geram o problema, ou pelo menos uma parte delas. Vai ser assim que eles vão conseguir manter o controle. E agora indo para a Ásia continental, mas não se aprofundando tanto, porque afinal vai ser o estudo de caso dessa semana, e muitos ouvintes também compartilharam essa notícia conosco, já que macacos roubaram amostras da Covid-19 de profissional da saúde na Índia. Assim, tem análise superficial e tem análise da luta de classes aí. Qual que vocês preferem? Manda as duas. Ambas. A análise superficial esses macacos são capeta mesmo. É o macaco rezo, se eu não me engano. E vocês já viram várias vezes desses bichos por lá, né? Eles vivem dentro de cidades, eles roubam comida, eles roubam as coisas das pessoas, e agora que tinha menos gente circulando, eles inclusive estavam muito mais agressivos, porque tinham menos oportunidades de conseguir comida, e assim, vão roubar qualquer coisa, incluindo o isoporzinho com amostra de Covid para ser testada. Na análise da luta de classes, são os macacos que são o cobaia de tudo. Os testes que a gente já ouviu falar de vacinas e a produção de anticorpos para a Covid são com esses macacos, com macacos rezo, então eles têm um bom motivo para ressentimento, eu vou dizer. Mas assim, né, felizmente não foi o caso, porque assim, para deixar muito claro para o pessoal, a notícia não é uma brincadeira, não é uma piada, né? Você teve macacos que fugiram com amostras, né, de sangue de pessoas testadas para Covid, como o Átila mencionou aí, foi a vingança deles. Tem inclusive um videozinho deles, de um deles tentando morder o negócio, tentando comer o negócio. Segundo as autoridades indianas, eles recuperaram as amostras sem grandes danos, né? Ou seja, nenhum deles conseguiu de fato comer, né? Enfim, mas fica a pergunta, a possibilidade. Vamos supor, Átila, que um deles abrisse lá o negócio e consumisse aquele sangue contaminado, né? Antes de perceber que era sangue, porque macaco não é vampiro também. Existiria algum risco, né, o animal ficar doente, ou então ele não ficar doente, mas propagar o vírus por aí? Eu entendo o bicho roubar alguma coisa que as pessoas estão carregando com cuidado, geralmente é a marmita que é carregada assim.
Então, assim, eles foram atrás de comida. Seria a versão do universo paralelo do que a gente contou das pessoas pegando o alumínio com amostras de macaco, né? Com ebola, lá no episódio 6 e do especial aqui. Mas, especificamente, a Covid, eu não sei dizer para você se os macacos restos que o pessoal está usando em laboratório com Covid para testar a produção de anticorpos são modificados geneticamente. Acredito que não, porque não dá tempo de fazer isso tão rápido. Então é sinal de que os macacos podem sim ser infectados pela Covid. Geralmente esse pod é um pod contanto que seja uma dose muito grande aplicada direta no pulmão, numa situação completamente artificial. Mas, e a gente vai falar disso quando for falar da Holanda, o coronavírus é um vírus especialmente transmissível entre mamíferos. Várias espécies de mamíferos e de outros animais têm coronavírus próprios, e esse que a gente está estudando agora parece ser bem adepto em pular para outras espécies. Vou falar de algumas hoje ainda. E não estranharia se eles pudessem se infectar sim. É mais provável que se infectasse por via nasal, pelo nariz, especialmente se o macaco não estiver usando bem a máscara ou puser a mão em alguma coisa e levar a mão para a boca ou para o nariz. Não necessariamente pela amostra de sangue que está ali, mas a gente tem um histórico bem grande de vírus humanos que causam problemas em macacos e matam macacos na natureza, sim. Vírus da febre amarela, o que a gente trouxe para cá em humanos e infecta macacos nas Américas. Tem o vírus sensicial respiratório que mata gorila, chimpanzé e outras coisas quando pula para eles, e é um vírus que não causa muita coisa em ser humano. Babuínos estão ameaçadíssimos em várias regiões por causa de tuberculose. Então eu não estranharia se o macaquinho rhesus pegasse o coronavírus. Mais provável de pegar de alguém espirrando ou tossindo na cara deles, mas pelo sangue ali talvez também. Ou seja, não espirre na frente de um macaco, por favor. Só se ele tiver de máscara. Não espirre na frente de nenhum primata, né? Acho que fica melhor, né? Porque aí incluindo esses. E só para confirmar, Átila, o Rhesus é o do Planeta dos Macacos, né? Não, o Rhesus, eu não lembro de ter visto nenhum Rhesus no Planeta dos Macacos. Não, o Planeta dos Macacos são chimpanzés. Tem chimpanzé, tem gorila, tem chimpanzé, orangotango e gorila. Ali são só os grandes macacos, até onde eu lembro do Planeta dos Macacos. O Rhesus, ele é um pouquinho mais distante do que isso. Ele não é do grupo dos macacos, dos grandes macacos sem cauda, como é chimpanzé, gorila, bonobo e orangotango. Mas o Rhesus é tão parecido com o nosso corpo que onde se testa, é o primata que o pessoal usa para teste de um monte de droga, e é de onde vem o fator RH, porque foi descoberto neles porque justamente era com eles que se faziam testes. Não, e só eu acabei trocando as bolas porque o Rhesus, ele é daquele filme de 2011, The Rise of the Planet of the Apes. O filme começa com eles testando a coisa em Rhesus, mas ela só desanda quando o vírus infecta o Caesar, que era um chimpanzé. Foi isso então o motivo da minha confusão. Bem, a gente atravessa o Golfo de Omã e o Golfo Pérsico em direção à Arábia Saudita, onde o governo autocrático anunciou plano de reabertura e fim do toque de recolher, com exceção de Meca. Depois contando a partir dessa semana, né, quando esse programa for ao ar já estará valendo, as pessoas vão poder sair de casa entre as 6 da manhã e as 3 da tarde, o bom e velho das 6 às 15. Atividades comerciais poderão reabrir, voos domésticos serão retomados, embora voos internacionais continuem banidos. Reuniões com até 50 pessoas estão autorizadas. As mesquitas vão poder abrir 20 minutos antes das orações de sexta-feira e devem fechar até 20 minutos depois. Porém, como o Matias antecipou, Meca não estará inclusa nessas medidas, porque teme-se que, como tivemos o Ramadã recentemente, se flexibilizar a questão na cidade de Meca, mantendo voos domésticos, muitas pessoas irem para a cidade que é a mais sagrada do Islã,
Então, Meca vai continuar com medidas mais restritivas de deslocamento. Eu ia perguntar se era porque a cidade estava com algum problema, era para evitar problemas, faz todo sentido essa lógica. Agora uma notícia de ordem mais global, já que, segundo a Organização Internacional do Trabalho, um jovem em cada 6 ficará desempregado por conta da pandemia. Isso, o diretor-geral da OIT, o Guy Ryder ou Ryder, não sei como é que pronuncia o sobrenome dele especificamente, se é que nem o chinelo ou não, ele disse que é necessário prestar muita atenção à geração do confinamento e que os jovens serão desproporcionalmente afetados pela crise devido à perturbação no mercado de trabalho, mas também nos seus processos de formação. A OIT soltou um estudo dizendo que entre pessoas com menos de 29 anos de idade, 1 em cada 6 parou de trabalhar desde o início da pandemia e da faixa restante, vários também comentaram que o seu horário de trabalho diminuiu. Tá? É bom lembrar também que, segundo a mesma OIT, em 2019, os jovens já eram o grupo mais afetado pelo desemprego. Então, isso é bom, né, da gente sempre manter em vista, porque ainda muita gente mantém um falso dilema entre economia ou quarentena, salvar vidas, ou salvar CPFs ou salvar CNPJs, quando, na verdade, os problemas da economia não são por conta da quarentena, são por conta da pandemia e eles são globais, né? Vão afetar todas as pessoas ao redor do globo. Cabe ver quais governos vão agir de forma mais rápida, de forma mais incisiva para contribuir para superar esse problema, e lugares que não vão agir de maneira tão rápida. E ainda, né, numa notícia mais global, claro, além do Átila eventualmente fazer comentários sobre essa questão de postos de trabalho, também aquele estudo grande que a gente comentou no programa passado sobre a hidroxicloroquina continuou repercutindo. Sobre o trabalho, uma coisa que é importante lembrar é que até onde eu vi, isso não sou eu falando, foi a Mônica De Bolle, convidada do repertório aqui, que falou para mim, que me falou e que falou nas lives dela, que os modelos econômicos que estão prevendo uma recessão violenta daqui para frente ainda são modelos que se baseiam no conceito de 2 picos da doença que se viu em 1918 com a gripe espanhola, e assumem que a partir do começo do ano que vem tem retomada da economia como se nada tivesse acontecido. Mas nós caminhamos para um controle da pandemia que vai ser bem mais longo do que isso, de preferência, porque se todos os casos acontecerem até o começo do ano que vem, a coisa vai ficar bem feia. Então, assim, mesmo o cenário atual de crise, esse desemprego todo, ainda pode ser um cenário otimista, mesmo que involuntariamente, se for um cenário construído em cima dessa expectativa de que a partir do começo do ano que vem a economia é retomada, porque o problema não vai embora no começo do ano que vem. A economia pode ser retomada, mas ela não vai ser retomada como se nada tivesse mais acontecendo. Então isso deve ser mais longo. Aproveitando a tangente global aqui, eu falei na semana passada, no episódio 11 do especial sobre os estudos da hidroxicloroquina, e de lá para cá saíram ressalvas muito fortes em relação ao estudo que eu queria passar, porque elas tocam em vários pontos importantes. Para quem vê o estudo original, para quem vê o artigo original, ele tem acho que 4 autores, ou é um número muito pequeno. Para ter 96 mil pacientes, isso são muito poucas pessoas escrevendo um artigo. Normalmente um artigo que envolve mais de 600 hospitais, 6 continentes e tanta gente junta, geralmente tem
dezenas ou até centenas de autores, porque vão ter que vir no mínimo os responsáveis técnicos que respondem pelos dados, pelo comitê de ética e pelas coisas de cada hospital envolvido, de cada região envolvida, ou por aí vai. Então, a não ser que seja um Ministério da Saúde da vida, que tem acesso aos dados de todo o sistema de saúde, é difícil ter pouca gente na autoria. E o que se descobriu foi que o estudo, na verdade, tem poucos autores, porque um desses autores é o dono de uma companhia chamada SurgSphere, que é uma companhia que coleta dados de hospitais, que organiza dados médicos para fins comerciais normalmente, para quem vai vender equipamento, ou precisa estimar o número de máscaras necessárias ou coisa assim, mas que não tem autorização, ou não passou por comitê de ética e outras coisas desses hospitais todos para fazer uso dessa fonte de dados. Então, existem outros questionamentos pontuais, sérios, como, por exemplo, consistência de dados, por que os números são tão similares entre continentes diferentes, como se todo mundo fumasse na mesma taxa, ou outras coisas, ou um hospital ou outro que foi classificado como... Teve um caso, por exemplo, de um hospital que estava sendo classificado como um hospital da Austrália, mas que, na verdade, é da Ásia, e por aí vai. Então, assim, essas picuinhas eu até entendo e acontecem em outros artigos. Podem ser um problema aqui, não necessariamente, porque é comum ter em artigos de muitos centros e com muitas pessoas esse tipo de problema. Agora, problemas de ordem ética, de uso da informação e de fonte de onde vêm esses dados invalidam muita coisa aí e põem muito do estudo em questionamento. Então, existem cartas abertas feitas por vários autores, médicos, estatísticos, estudiosos, epidemiologistas, questionando o estudo. Ele está sendo discutido e essas pessoas vão ter que responder pela fonte de dados delas. Então, eu fui atrás de quais eram os problemas estatísticos e de análise e outras coisas. Sendo muito sincero, eles ainda estão ou vagos ou são respondíveis pelos autores e podem ser acertados ou contornados ou avaliados e podem vir até a cair, mas eu não acho tão problemáticos ou não se mostraram tão problemáticos quanto esse problema da fonte de dados, da ética do uso desses dados, que veio de uma empresa que não tem autorização dos comitês para fazer a análise que fez. Então, esse estudo ainda vai ter que responder muita coisa, e ele criou o próprio problema porque muitos centros usaram esse estudo da Lancet, dizendo que a hidroxicloroquina e a cloroquina podem ser perigosas, para suspender os testes clínicos de cloroquina e hidroxicloroquina que eles estavam fazendo. A OMS, inclusive, recomendou a parada desses testes por causa desse estudo. E o problema é, se os testes pararam, não tem como se responder se o estudo estava certo ou não. Então, provavelmente vai ter uma retomada de alguns testes, vão levantar algumas coisas e vão ver. Não muda um achado que foi repetido por vários outros estudos. Até aqui, tem 4 ou 5 estudos multicêntricos ainda, nenhum desse tamanho, que mostram que a cloroquina não funciona, e isso ainda pode ser questionado ou não, e vai ser feito ou refeito, mas esse já era o resultado de vários estudos publicados em boas revistas, mas coloca em questão o fato dela ser, se ela é prejudicial ou não, como esse estudo principal falou, por conta dessa ética. Não sei se foi muito enrolado aqui, mas eu espero ter sido claro. Bem, agora cruzamos o Mediterrâneo em direção à Península Ibérica, onde Portugal registrou o maior pico de novos casos da Covid-19 nas últimas 3 semanas. Eu fico na dúvida. Eu fui ver o quanto Portugal tem testado, e a gente ainda vai falar de Portugal no estudo de caso particular dele, do país, mas Portugal é o país que fez, país europeu, o primeiro ou segundo país europeu, que fez o maior número de testes por milhão de habitantes. Eles fizeram até agora 796 mil testes, que é um pouco menos que o Brasil fez, mas é para um país que tem uma população 20 vezes menor do que a nossa. Então, eu não sei dizer se esse pico de casos com a reabertura é um fenômeno exclusivo português, ou se é um fenômeno português que está acontecendo em outros países também, mas que não tem tantos testes e não tem como acompanhar tão de perto a subida em número de casos. E mesmo assim, pelo índice que eu vi de movimento das pessoas, Portugal está com, apesar de estar reabrindo, Portugal tem um índice de mobilidade menor, tem menos pessoas saindo na rua e circulando do que o Brasil sem reabertura ainda, segundo o índice do Google. Já a Espanha anunciou a última
prorrogação do estado de alerta. No caso espanhol, o Pedro Sánchez disse que o país vai continuar, né, no estado de alerta até o dia 21 de junho. Né? O atual estado terminaria no dia 7 de junho e no domingo, ontem, dia 31 de maio, ele anunciou uma prorrogação de 15 dias, dizendo que né, a última extensão, a última prorrogação, dizendo que está muito otimista. Ele deu parabéns aos espanhóis por estarem chegando, né, numa etapa final ali do confinamento. Então, não sabemos, né, eu não sei dizer o quão otimista ele está sendo ou não. O que você tem a trazer sobre a Espanha, Átila? Eu não acho que ele está sendo otimista, mas uma realidade bem difícil é de que o número de casos demora demais para cair. O número de casos e o número de mortes. Então, por exemplo, Nova York e outros lugares, eles estão tomando como medida principal o número de internações, porque são os novos casos, são as pessoas dando entrada em hospitais. Porque o número de mortes, ele leva muito tempo para ser afetado. Primeiro porque tem um tempo grande entre a pessoa ficar doente e ela chegar a morrer, para a porcentagem baixa que isso acontece. E segundo porque depois ainda tem um tempo entre isso e o registro em cartório. Então, para dar uma medida, aqui no Brasil, por exemplo, em média, tem 15, 20, 30 dias para trás, quando uma morte é registrada. Então, o Brasil registrou 1.100 mortes no dia 28 de maio. Quando você vai ver essas mortes todas, 3, 5, 10 delas aconteceram no dia, a maioria das outras aconteceu nos dias anteriores, e bem anteriores até. No Rio estava tendo uma diferença de até 60 dias entre uma coisa e outra. Então, se você empilha um erro no outro, né, sei lá, 30, 40 dias pro caso ser registrado, mais os 20 dias desde quando o caso aconteceu, depois de controlar a doença, por muitos dias você continua registrando mortes por causa desse atraso. Então, é de se esperar também que mesmo se o país tiver controle, e eu não sei dizer para você se a quantidade de testes e tudo que a Espanha fez indica que o controle deles é real ou estimado, mas mesmo se for real, ainda tem esse atraso mesmo para a queda do número de mortes. Se ele quer estar seguro disso, dá para entender por que ele adiou ainda. E eles tiveram problemas suficientes para ele poder fazer esse adiamento, né? A população vai entender e aceitar lá porque que eles têm que ficar recolhidos depois do que eles passaram. É mais difícil em outros países onde o surto não foi tão forte. E ainda na Espanha, o príncipe Joaquim, da Bélgica, ele, na última terça-feira, dia 26, ele foi numa festa com outras 27 pessoas em Córdoba, na Espanha. Uma festa, no caso, proibida, né? Porque proibida em dobro, em triplo, né? Porque reuniões com mais de 15 pessoas estavam proibidas em Córdoba. Segundo, a Bélgica autorizava apenas viagens essenciais para fora do país. E terceiro, quem entra na Espanha deveria fazer uma quarentena obrigatória de 14 dias em isolamento. Então ele foi numa festa que não podia acontecer, viajando numa viagem que não podia ocorrer e não fez a quarentena que deveria fazer. E aí, a ironia suprema. O tal do Joaquim, né, que é o nono na fila do trono belga, que tem relacionamento com uma espanhola de uma família influente ali né, da região de Córdoba, ele voltou para casa, né, com coronavírus. E, segundo a Polícia Nacional Espanhola, que abriu investigação sobre o caso, essa festa em Córdoba criou um novo surto na cidade em meio ao processo de reabertura da região. E aí todos os participantes da festa tiveram que ser localizados e isolados. Que bonito, que bonito. Tem o termo técnico, né? Arrombadinho. O que ele fez? Meu Deus, a Átila sem filtros. Não, mas, pô, três. O cara sai do país que não pode sair, entra no país quando não pode entrar, vai para um evento que não podia acontecer e volta com Covid. Pois é.
Então tá aí. Lembrando que em 1870 foi fundado o Partido Republicano Brasileiro. É tudo que eu tenho a dizer. É o tipo de gente que não sabe ouvir não. Tá aí, né? Provavelmente nunca ouviu muitos poucos na vida dele. Vocês estão vendo a validade do termo técnico. Pois é. Bem, da Espanha vamos para Santa Sé, onde o Papa Francisco voltou a dar uma bênção diante de fiéis no Vaticano após 3 meses. Isso, ele fez, né? Ele esteve ali na sua janela perante a Praça de São Pedro, e na Praça, né, de São Pedro tinha ali diversas pessoas, porém, né, todo mundo um pouco mais longe do outro, né, não estava ali uma grande aglomeração, uma grande muvuca, e ele inclusive fez uma oração especialmente para a sociedade na Amazônia, que está sendo posta a uma dura prova pela pandemia, né? Então, fez essa observação. Aí, eu vou aproveitar aqui esse momento, meu caro Matias, e vou rapidamente passar por algumas notícias ali da região do Mediterrâneo, e aí eu jogo a bola para o Átila e ele comenta, né, tudo que ele quiser, tudo que ele achar interessante. Porque, né, como parte desse processo de reabertura, uma coisa que a gente tem comentado bastante nos programas é que a Europa está entrando no verão e diversas regiões da Europa precisam, né, do turismo como principal atividade econômica. Então vai ser um período ali que vai servir até de muitos parâmetros para o Brasil, né, de abertura econômica, turismo, viagens em meio à pandemia, um processo de abertura. E aí, nesse sentido, a Itália anunciou, né, que alguns locais turísticos serão reabertos a visitantes, como o Coliseu, os museus do Vaticano e a Torre Inclinada de Pisa, né, aquela torre, né, que está meio tombada e que todo mundo, né, todos os turistas tiram fotos fingindo que estão segurando a torre. Ela está tombada no sentido literal e figurado. Exatamente, literal e figurado. A Grécia anunciou a sua lista de 29 países cujos nacionais poderão, né, viajar no verão para a Grécia, né, para Mykonos, né, para as praias ali do Mediterrâneo, e a lista não inclui o Reino Unido. O Reino Unido não foi declarado seguro o suficiente. Aí alguns dos nossos ouvintes podem até virar e falar, não, mas peraí, o Reino Unido não foi porque o Reino Unido saiu da União Europeia, deve ter sido uma lista obedecendo critérios da União Europeia. Não necessariamente, porque, por exemplo, Albânia e Sérvia, que não são da União Europeia, foram declarados seguros para turistas visitar a Grécia. Assim como Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Japão. Então, o Reino Unido aí ficou, olha, né, a Grécia falou, não, Reino Unido, vocês não estão bom ainda, entendeu? Vocês estão com muitos casos, então, sem visitar nossas praias aqui, por favor. E, finalmente, a França também anunciou o início de abertura para turismo, tanto internacional quanto turismo interno, tá? E também um processo de reabertura de restaurantes. O primeiro-ministro da França, né, o Édouard Philippe, né, o Dudufil, ele anunciou ali um mapa colorido, né, dizendo que, olha, a gente vai separar aqui a França em 3 tipos de zonas, né? Nas zonas verdes, a gente vai ter uma reabertura maior, que são as regiões em que hoje já tem poucos casos. Aí vai ter as zonas laranjas, que incluem Paris, que a reabertura ainda vai ser um pouco mais tímida, né? Então, por exemplo, restaurantes vão poder reabrir, mas só na área externa com distanciamento, não vai poder ter mesas internas ainda. E, finalmente, tem as regiões amarelas, que não vai poder circular. Eu acho que eles não quiseram usar o vermelho,
né? Porque, né, a cor do vermelho é muito alarme, né? Só que do ponto de vista cromático acabou não fazendo sentido nenhum essa progressão, né? De qualquer maneira, foi como, né, a França decidiu aí o seu processo de reabertura. Antes da gente ir para os outros países europeus, antes da gente ir para os países escandinavos, Átila, né, atualiza a gente aí, eu sei que você tem coisa aí sobre a Itália para dizer, então manda bala. Beleza. Tem, primeira coisa, para esse contraste é muito fácil de fazer. Os países que estão pensando em reabrir têm um índice de recuperados que está acima de 70%, 80%. Então, eu vou usar o índice mais bruto, mais básico. O Ministério da Saúde do Brasil começou a fazer o placar da vida aqui, dizendo não mais quantas pessoas morreram de Covid, mas sim quantas pessoas estão infectadas e quantas se recuperaram. Tá ótimo. Ignora um pouquinho um detalhe um pouco importante, mas falando em recuperadas, nosso índice de recuperação aqui no Brasil está em 50% a 60%. Isso quer dizer que a maioria das pessoas que estão com Covid acabaram de pegar. Nesses países europeus que estão pensando em reabrir ou que estão reabrindo, a maioria das pessoas já se recuperou. Então eles têm muito poucos novos casos, ou muitos poucos novos casos. Esse é o momento que eles estão vendo para a reabertura. E sabendo que vão ter que testar e descobrir que os casos estão aumentando e fechar de novo, como já foi o caso da Alemanha. A gente já falou disso algumas vezes. Então, só para deixar claro em que momento da epidemia que eles estão para poder pensar nisso. Sobre a Itália em particular, a Itália está no... Eu não sabia que tinha esse movimento lá, mas tem um movimento meio negacionista, meio bizarro na Itália. Já falei de um deputado lá que foi no Congresso falar que Covid não existe, que ninguém acredita, que as pessoas não tinham morrido e outras coisas. E um deles que eu vi foi uma conversa meio estranha, que eu não sei dizer para vocês a relevância de quem falou isso, mas que está repercutindo, que é um médico, alguns médicos dizendo que a potência do coronavírus está diminuindo, que o coronavírus causa menos problemas, porque eles estão vendo as pessoas agora com menos sintomas sérios da Covid. Alguns pontos sobre isso. Isso pode ser um efeito de quem você observa, porque na hora que está a desgraça comendo solta, você só vai ver as pessoas que estão mais mal e precisando mais de hospital. Mas assim, a lógica dele é uma lógica que até faria sentido evolutivo se a coisa seguisse de uma forma, que é a seguinte, ele fala assim, como todo mundo ficou em quarentena, o vírus só foi transmitido por quem saiu da quarentena depois, então é só o vírus que é passado mais adiante, e aí o vírus tem que ser um vírus que não faz tão mal para as pessoas, que é um vírus mais leve, que não causa sintomas tão graves, para durar tempo suficiente nelas para ser transmitido. Isso, em princípio, funciona. Tá? Em princípio, é uma coisa que faz sentido. Que se a transmissão só acontece quando as pessoas estão bem, o vírus que faz as pessoas ficarem mal não vai ser transmitido e não vai para frente. Em compensação, o vírus que deixar as pessoas bem, continuarem a circular e fazer tudo, vai ser o mais transmitido e, com isso, o vírus vai sendo atenuado. Isso faz sentido, mas não se aplica à Covid por tudo que a gente sabe até aqui. Por quê? Porque as pessoas que ficam mal com o Covid são as pessoas que já estão lá na frente na infecção. Então, acontece assim, a linha do tempo. Você pega o coronavírus, você vai desenvolver sintomas, em geral, do 5º para o 7º dia, e daí para frente a pessoa tem sintomas, tem febre, tem tosse, tem as coisas, mas a transmissão do vírus ela acontece entre o 4º e o 6º dia. Então, geralmente também. Então, o que acontece? As pessoas transmitem o vírus antes de ter os sintomas e durante os primeiros dias dos sintomas. E depois elas vão ficar mal. Então, tanto faz se a pessoa está bem ou mal depois para o vírus, porque ele já passou. A pessoa vai ficar mal depois porque o corpo dela tem uma resposta inflamatória muito grave ao vírus no pulmão. E é isso que causa a falta de ar e todo aquele resto. Então, não é nem o vírus que está causando aquilo, porque o vírus já foi embora. E comprovando isso agora, ou reforçando isso, saiu um estudo que o pessoal pegou o coronavírus que foi coletado de vários pacientes que estavam em vários dias diferentes da infecção, para ver quão bem o vírus infecta as células, para saber se as pessoas estão produzindo vírus que infectam outras pessoas. É uma extrapolação dizer que o vírus infecta as células, o vírus que infecta bem as células infecta pessoas bem, mas você não pode fazer o experimento direto, que é pegar o vírus de alguém e tentar passar para outros. Então é a melhor extrapolação que a gente pode fazer. E o que viram é o seguinte, que conforme vão passando os dias,
de alguém, quanto mais para frente da infecção você está com coronavírus, menos eficiente o vírus é para entrar nas células. Então o que eles viram é que a partir do 8º dia, o vírus era bem pouco infeccioso. Dá esperança de que as pessoas não transmitam tão bem o vírus mais para frente, depois do 8º dia. Não recomendo que ninguém conte com isso. Faz o seu isolamento e mantém esse tempo em casa, se você está lá na frente na infecção, espera os 14 dias. Mas, se esse é o caso de verdade, isso explica por que a maior parte dos casos de transmissão acontecem nos primeiros dias e não nos últimos. Não é porque depois do 7º dia, quando a pessoa começa a ter sintomas, ela se recolhe só, mas também é porque o vírus que ela está produzindo no corpo já está cheio de defeitos, de problemas, e não é um vírus que vai infectar também os outros. Então, isso invalida um pouco mais essa teoria dos médicos italianos de que o vírus vai perder potência, porque para o vírus perder a potência, ele tinha que ser muito bem transmitido a partir do 8º dia e mais para frente. O que a gente está vendo agora que não é bem o caso. Então, o vírus não está preocupado com os dias e nem com os sintomas que ele causa e segue sendo transmitido. E, além de tudo, não estamos vendo essa tendência. Mesmo se esse fosse o caso, mesmo se tivesse uma atenuação do vírus, se ele estivesse ficando mais leve, menos potente, isso teria que ser uma tendência mundial para ter algum efeito, e não uma coisa que acontece numa cidade ou duas da Itália para fazer diferença para qualquer outro país. Não vemos essa tendência mundial até agora de forma alguma. E Átila, você também comentou, né, além dessa questão da Itália terem dito que o vírus estaria perdendo potência, quando a gente estava preparando o roteiro, você também comentou de que o vírus teria sido encontrado também em fazendas de mink nos Países Baixos, né, que é aquele animalzinho que muita gente ainda acha que precisa ter casaco de pele, né? Sim, sim. O mink, ele é tipo um furão. Ele é um musteídeo também, é da mesma família do furão. O pessoal também chama de marta ou vison. Acho que para casaco eles falam que é pele de vison. É como se você pegasse um rato e esticasse ele e deixasse ele com comportamento de gato. E ele tem a pele super fofinha, com os pelinhos super fininhos que o pessoal usa para fazer casaco, mas esses bichos são criados em gaiolas super aglomerados, o que a gente já falou lá para a China, que é o tipo de condição onde a transmissão do vírus é mais fácil entre animais. E aí o que acontece? Primeiro que esses bichos já são sabidamente mais vulneráveis à Covid. Se eu não me engano, o furão era um dos únicos modelos animais que se tinha para SARS. Eu posso estar confundindo qual é o vírus, mas para o vírus da gripe também. Furão é um bom modelo animal para testar o influenza. É um dos poucos bichinhos práticos de se criar em laboratório que se infecta por vírus humanos. Então não me estranha eles serem vulneráveis. Deve ter alguma similaridade de pulmão ou coisa assim que torna eles infectáveis. E o fato deles viverem em fazendas aglomerados juntinhos, manipulados por pessoas, aumenta a chance deles pegarem o vírus e transmitirem entre eles. Então eles documentaram em pelo menos 4 fazendas holandesas casos de pneumonia e morte dos coitados dos minks por Covid. Pelo menos 20 e tantos bichos infectados com coronavírus, e neles, pelo visto, causa sintomas e mata o bicho de pneumonia. E, se eu não me engano, são 2 tratadores ou 2 criadores nos quais detectaram um vírus que é muito mais parecido com o vírus dos minks do que das pessoas da cidade ao redor que tinham Covid. Tudo bem que você tem que ter um acompanhamento genético muito bom para poder estimar esse tipo de coisa. Parabéns para quem pôde fazer isso lá. Mas a melhor explicação é que as pessoas tenham contraído, esses 2 criadores tenham contraído o vírus dos minks e não de outros humanos. Então seriam os 2 primeiros casos, de fato, registrados, acompanhados e documentados, ou com mais evidência possível, de humanos contraindo coronavírus de outros animais. Então a gente já viu já viu os tigres infectados por coronavírus, já viu gatos infectados por coronavírus, saiu o resultado semana passada de 2 cachorrinhos que pegaram coronavírus dos donos, mas até agora tinha sido uma mão única, as pessoas passando para os bichos. E no máximo os bichos passando entre eles em condições, vou dizer, controversas no caso dos gatos, porque o experimento foi bem criticado. Mas não se tinha registrado nenhum caso de outros bichos passando a Covid para o bicho humano. Com esses minks parece ser o primeiro caso. Ainda na região do Mar do Norte, Dinamarca e Noruega reabrem fronteiras, mas deixam Suécia de fora. Acho que é por conta da rainha, né, que é brasileira.
Perseguição. Eu vi o pronunciamento da Dinamarca, era assim: estamos reabrindo, se você vem da Finlândia, da Noruega ou da Alemanha, são 6 ou 7 dias de quarentena que você tem que seguir antes de entrar no país. Suecos não podem entrar. Isso porque Copenhague, né, a capital dinamarquesa, fica muito próxima da Suécia, mais do que da fronteira com a Alemanha, por exemplo, né, só atravessar ali um braço de mar, principalmente de Malmö, né, onde tem uma ponte, então o fluxo normalmente ali é muito grande, né? E a Suécia está entre os países europeus com o maior número de mortes por milhão de habitantes, mas de longe, Eliana. Tirando lugares pequenininhos como San Martino ou coisa assim, que são pouquíssimas pessoas, pelos últimos dias, o maior número de mortes por dia tem sido registrado por habitante, tem sido registrado na Suécia. Passou Espanha, passou Itália, passou Reino Unido, passou até a Bélgica, que faz aquela contagem de mortes que a gente comentou no episódio passado, que é bem, bem generosa com o que pode ser ou não considerado uma morte por Covid. E não sei se eles vão manter essa tendência tão grande, mas, enfim, com 7% das pessoas em Estocolmo com anticorpos contra a Covid, a infecção tá grande lá, assim. Dá para entender por que a Dinamarca, que conseguiu conter tão bem o vírus, não vai deixar o pessoal entrar. E, curiosamente, a Suécia sumiu do vocabulário de quem defendia a tal do isolamento vertical, né? Agora é o Japão. Até alguém explicar que é alguma coisa que o Brasil não tem como fazer, e aí a gente procura outro para usar de contra-exemplo. E só colando aqui, o Matias falou da viagem, se você cruzar a ponte do Estreito de Øresund, são 42 quilômetros entre Copenhague e Malmö. Inclusive, se você digitar isso no Google, muita gente vai dizer que a maneira mais fácil de visitar Malmö na Suécia é via Copenhague, não é via um aeroporto sueco. Então, tá aí 45 quilômetros, aí você pega lá uma ponte, estilo ponte Rio-Niterói, né? Só que é uma maratona, né? Então tá aí para ver como é bastante próximo, e a ponte vai continuar fechada. Agora a gente cruza a fronteira da Dinamarca com a Alemanha, onde foi implementado um rastreamento manual de infecções em restaurante. Isso, achei isso aqui interessante. Aí o Átila pode comentar tanto sobre a situação geral da Alemanha, quanto sobre essa iniciativa. No estado da Baixa Saxônia, se você vai a um restaurante, você tem que preencher, né, um formulário dizendo, né, ali seu nome, suas informações de contato e tudo mais. E caso tenha, né, algum caso de infecção ligado às pessoas que estiveram naquele restaurante no momento próximo a você, vão entrar em contato com você e vão monitorar ali os seus sintomas. Tá? Essa é uma matéria do El País, que foi ilustrada com uma foto da Reuters, em que o ministro alemão do Trabalho, Hubert Heil, ele visita um restaurante de comida japonesa em Berlim, e eu quero espancar esse fotógrafo, porque a foto está dando água na boca, porque tem um belo sushi de atum já cortado ali no canto da foto, que está complicado aqui de ver, mas, de qualquer maneira, é uma ferramenta aí para acompanhar casos nesse momento de reabertura. Enfim, Átila, sobre acompanhamento, sobre reabertura na Alemanha, você tem algo a adicionar? Esse é o jeito voluntário e aberto de não se perder privacidade. Infelizmente mesmo, no caso da Covid, para poder se acompanhar os casos e rastrear, para você não gastar recurso humano depois para fazer isso, porque
como que seria uma maneira de você respeitar a privacidade de todo mundo? Ninguém tem que dizer nada do que fez. Quando você detecta alguém com a Covid, você manda os agentes de saúde entrevistarem a pessoa e checarem quem mais teve contato com ela. Mas aí você precisa de muita gente e precisa de entrevista, as pessoas têm que lembrar do que aconteceu e por aí vai. O jeito que você automatiza isso, economiza recursos e faz uma coisa mais eficiente é você ter os dados de quem visitou quem, quando visitou, para poder fazer esse acompanhamento automaticamente. Israel, Coreia do Sul, China e outros países estão fazendo isso via aplicativo de celular, via rastreio de GPS e triangulação para ver quem estava junto com quem, que horas. O que para muitos pode violar a privacidade dessas pessoas. Então a Alemanha está dando uma alternativa voluntária que conta com a boa vontade das pessoas para darem os dados e dizerem quem está visitando o quê, que pode parecer uma invasão de privacidade e abrir mão de privacidade de certa forma, mas que economiza essa necessidade de ter que fazer isso via rastreio automático e uso de dados de GPS e celular. Tá para sair inclusive uma aliança do Google com a Apple, não sei se já saiu e eu ainda não me informei, dando protocolos para compartilhamento desse tipo de informação sem violar a privacidade das pessoas, ou violando ao mínimo a privacidade das pessoas, mas nessas horas para esse tipo de assunto é complicado mesmo, e pelo menos a Alemanha está dizendo, aqui se você for, você dá o nome e depois todo mundo pode fazer, mas isso é fundamental para poder manter tudo funcionando sem descobrir depois o problema. Se você quer ter o comércio aberto e visitar, acho uma boa alternativa para fazer isso com o consentimento de todos. Agora a gente atravessa a Áustria em direção à Hungria, que prometeu cancelar em 20 de junho medida que permite ao premier governar por decreto. Quem disse isso foi a ministra da Justiça, a Judith Varga, e seria ali também um sinal, né, de abertura, de flexibilização. Lembrando que quando ela foi adotada não havia prazo de validade, e é bom lembrar que essa medida foi bastante criticada dentro da União Europeia, incluindo aí possibilidades da União Europeia cortar investimentos na Hungria, ou seja, mexer no bolso. E aí eu vou repetir uma coisa que eu sempre falo aqui, quando a gente fala de Hungria e Polônia, que são dois governos que adoram dizer que são eurocéticos, que em relação à União Europeia tem ali algumas restrições, mas também são os dois países que mais recebem dinheiro da União Europeia, né? Então é sempre um discurso ali um pouco mais conveniente. Então a Hungria anunciou que no dia 20 de junho essa possibilidade do Orbán governar por decreto vai ser terminada. Agora a gente vai em direção ao continente africano, começando pelo Sudão, onde o aumento de mortes gera também um aumento do medo de um surto da Covid-19, né? Lembrando que o Sudão é um dos países com a maior população de refugiados internos, né? Por conta ainda daqueles conflitos na região do Darfur, que inclusive geraram a independência do Sudão do Sul. Isso. No caso, estamos falando de, nas últimas semanas, segundo a Universidade de El Fasher, pelo menos 150 mortes suspeitas, digamos assim, 150 mortes extras, né, do que o normal, ali sepultamentos, além do habitual nessa região do Sudão. Bom, Sudão, tem muitos países com registro de mortes maior do que o esperado, por falta de testes e por outras coisas. Dá para falar a mesma coisa em relação a muitas regiões aqui do Brasil. É um medo que não é exclusivo deles, eu diria. Ainda na África Oriental, a gente cruza a fronteira ao sudeste, chegando na Etiópia, que conseguiu controlar a Covid-19, mesmo sem quarentena e com poucos ventiladores. Nesse caso é uma matéria do Financial Times, que fala da campanha na Etiópia, que é basicamente uma campanha que aqui no Brasil, né, eu não sei direito
uma questão de nomenclatura, peço desculpas pela ignorância para os nossos ouvintes, mas seria o que a gente chamaria ali de saúde da família, né, com médicos e agentes de saúde indo até a casa das pessoas, medindo suas temperaturas, né, esses agentes comunitários, verificando ali rotinas de deslocamento também, e caso tenha necessidade, né, de quarentena e de isolamento, você tem centros específicos para isso. Então, essa foi uma medida que vários países adotaram e que tem sido talvez um dos grandes problemas quando a gente fala disso aqui no Brasil, né, que é o seguinte, é você falar, olha, não misturar, por exemplo, pacientes de Covid com pacientes com outros problemas, a pessoa que está em observação ficar em observação num lugar específico para isso. Então, a Etiópia vê esses agentes de saúde, né, que estão indo até os lugares e direcionando as pessoas, caso necessário, né, caso elas mostrem algum sintoma, enfim, para o atendimento. Tem sido aí um caso de sucesso. Lembrando que a Etiópia tem uma população de 110 milhões de pessoas, é metade da população brasileira num território muito menor, tá? E nos dados oficiais foram 731 casos de Covid-19. É claro que a gente sempre vai ter, né, pode ter um pouco de ceticismo devido à subnotificação, falta de testes, tudo isso que o Átila explica quase todo o programa, né? Porém, a Etiópia acaba sendo ali mais um caso, né? A gente já falou de Vietnã, já falou de Paraguai, de países que não têm tantos recursos assim, porém estão conseguindo lidar e conduzir, né, em relação à pandemia. Lembrando que o atual, né, diretor-geral da OMS, o Tedros Ghebreyesus, é etíope e ele foi ministro da Saúde na Etiópia, inclusive. Alguns pontos aí, em cima do que você já falou, Felipe, que é bem o caso, tem duas abordagens que o pessoal pode tomar contra a Covid. Tem a abordagem técnica para quem tem infraestrutura e tem a abordagem pé no chão para quem não tem. A abordagem técnica é testar e deixar todo mundo circulando, como a Coreia do Sul, como a Alemanha, ou matar no peito do sistema de saúde, como está sendo o caso da Suécia. São lugares que têm um sistema de saúde robusto para isso. Dos países que não têm recursos, a contenção está sendo na marra, na base das pessoas não circularem, não manterem a distância, serem testadas, ter esse acompanhamento de comunidades, como parece ter sido o caso, inclusive do Japão, de como eles conseguiram conter, e é algo que o Brasil não adotou bem aqui. Nós começamos com uma proposta dessa no começo de março do Ministério da Saúde, mas que foi descontinuada de lá para cá, quando o nosso número de casos começa a estourar. Então, é mais um país mostrando que com pouco recurso você ainda pode fazer bastante, mantendo as pessoas recolhidas, mantendo o distanciamento e tomando essas medidas, mas eu tenho um grande porém aí, que é o que a gente vai falar com relação à Índia, mais para frente, que eu não sei dizer para vocês o quanto isso é adiar o problema ou resolver, no sentido de que a Índia, por exemplo, conseguiu fazer isso por algum tempo, mas à medida em que eles começaram a ter focos de Covid agora nas grandes capitais, nas grandes metrópoles, o número de casos deles está aumentando. Então, especialmente para a Etiópia, não é o caso do Vietnã e Taiwan, que foram lugares que conseguiram de fato chegar a quase 0 casos e que depois fizeram muito teste. Mas eu não sei dizer para vocês o quão sustentável a longo prazo vai ser essa situação da Etiópia. De qualquer forma, já é ótimo, porque eles podiam já estar passando por um problema muito pior agora, pelo tamanho da população de lá. Eles têm uma população jovem, a natalidade lá é muito maior do que aqui, então acho que a maioria fica abaixo dos 20 anos, se eu não me engano, mas eu não tenho o número certinho, mas não dá para contar com isso, né? Não dá para falar, bom, beleza, quem ficar doente ficou e vai para o hospital e a gente resolve. Agora vamos para a África Meridional, onde sul-africanos dançam e cantam em lojas de bebidas alcoólicas, segundo reportagem da BBC. Hoje teve a reabertura
não é dos bares, né? Mas é da liquor store, né? Aquele fenômeno muito comum de filme dos Estados Unidos, né? As lojas ali, lojas de conveniência e tal, em que você vai para comprar uma cerveja e tudo mais. E depois ali de basicamente 2 meses, né, do fechamento dessas lojas, elas reabriram, e aí a matéria da BBC, né, mostrou ali uma galera na fila, cantando, dançando, todo mundo feliz ali de comprar o seu goró. Né? Então, sobre a África do Sul, Átila, além deles estarem alcoolizados em plena segunda-feira, né, celebrando, o que você tem aí pra gente? Tem um estudo muito legal que saiu em um hospital em Durban, na África do Sul. O nome do hospital é São Agostinho, né? St. Augustine, que é um hospital de lá, que começou com um caso de um paciente com Covid que tinha vindo da Europa e deu entrada no hospital, e alguns meses depois, 2 meses depois, dessa pessoa que deu entrada com Covid da Europa, eles tiveram 39 pacientes com Covid e 80 profissionais de saúde infectados. Desses aí, 15 dos pacientes chegaram a morrer, eram idosos e era um pessoal que já estava bem vulnerável. E assim, tem a infelicidade toda do que aconteceu, mas é um hospital, se eu não me engano, universitário, ele é acompanhado por uma universidade próxima, que é a Universidade de KwaZulu-Natal, que coletou os vírus de todo mundo ali dentro, fez o genoma para ver quem passou o vírus para quem, reconstruiu por entrevista e por teste de superfície e outras coisas como aconteceu a transmissão, e fizeram uma reconstrução fantástica de quais são as principais rotas de transmissão do vírus dentro do hospital. Primeiro, que a maior parte da transmissão não foi de paciente para paciente, mas sim de dos profissionais de saúde para os pacientes, porque eles são os que realmente circulam. E segundo, que apesar de no ambiente hospitalar se ter muita partícula de coronavírus no ar, nas superfícies e nas outras coisas, que é o que já se mediu na China e em outros cantos, em hospitais específicos para tratar Covid, o que aconteceu nesse é que a maior parte da transmissão aconteceu por superfície, era estetoscópio, aparelho, equipamento, luva, mão, pé, maca e outras coisas dos profissionais de saúde contaminados que passou isso para os pacientes. Então essa reconstrução é muito boa para entender como que é a dinâmica de transmissão do vírus dentro de um ambiente profissional desse e quem passa isso para quem. Com transmissão por contato, por superfície, por outras coisas, é infeliz pra caramba, mas também é o tipo de transmissão que é a mais fácil de combater, porque você higieniza melhor as coisas, isola elas, coloca os pacientes em outras condições e descarta tudo que é usado para quem está cuidando deles. Né? Grande parte dessa transmissão que aconteceu na África do Sul aconteceu antes deles saberem da Covid ali dentro e terem acompanhado isso tão bem. Então isso é o tipo de coisa que é mais fácil de eliminar do que descobrir, por exemplo, que o vírus está presente no ar-condicionado e aí não tem muito o que fazer. Mas recomendo bastante para quem quiser entender como acontece a transmissão em ambientes de saúde e quais são as superfícies que compensa mais esterilizar, manter, eliminar, trocar ou jogar fora. Agora vamos para o coração da África, né? Não tratando especificamente do novo coronavírus, mas de um outro vírus que faz bastante tempo tem aterrorizado o continente africano, né, Átila? Estamos falando de um novo surto de ebola na República Democrática do Congo. A República Democrática do Congo tem um infortúnio enorme com ebola. Acredito que seja porque os morcegos que têm esse vírus como hospedeiros naturais, embora isso nunca seja bem confirmado, raras vezes o pessoal encontra o vírus nos morcegos de fato, sejam nativos de lá ou passem algum tempo lá. É provável que tenha uma temporada do ano que é mais seca ou que envolve a migração dos bichos e eles entram mais em contato com humanos, mas fato é que a República Democrática do Congo está no 11º surto de ebola vírus desde 1976. Esse é o segundo surto este ano, então o 10º surto deles é um surto que vem de 2018 até o começo desse ano de 2020, com mais de 2.200 pessoas infectadas, das quais eu acho que 1.800 morreram. Eu sei que é super letal.
São 3.850 pessoas que pegaram o vírus, 2.200 das quais morreram, 2.270. Porque é o ebola mais agressivo que a gente conhece, que é o ebola Zaire, que mata a maior parte de quem pega, mais de 50%, 60% tranquilamente. Em outros surtos anteriores foi até pior. Inclusive, Zaire era o nome da República Democrática do Congo quando o vírus foi descoberto pela primeira vez, nos 70. Na época em que a gente ainda dava o nome da região e do vírus, né? Então, ebola vírus é porque foi perto do rio Ebola que a pessoa se infectou, e Zaire porque, na mesma época, ao mesmo tempo, um outro vírus ebola estava causando um surto no Sudão, então chamaram aquele de ebola Sudão e esse de ebola Zaire, e é agressivíssimo. Esse surto de 2018 foi até o fevereiro desse ano, com casos, chegou aí a 3.800 casos, é um dos maiores surtos de ebola já registrados, se eu não me engano é o maior dentro de um único país. Ele não está declarado ainda extinto, porque tem que passar mais de 40 dias sem novos casos, que são 2 ciclos de transmissão do vírus garantidos que não teve, e ainda não deu prazo, porque o último caso, se eu não me engano, foi em abril desse ano, e já começaram com outro surto em outra região, com 6 casos agora, também de ebola, mas numa outra parte do país. Surto porque são 6 casos, não necessariamente a transmissão vai continuar se mantendo e vai ter um número grande de pessoas, mas o país eles já estão nesse problema sério. E tem a Covid em cima de tudo ainda, né? Agora cruzamos o Atlântico em direção à América do Norte, mais precisamente no Canadá, onde moradores negligenciados e comida podre são encontrados em casas de repouso atingidas pela Covid-19, né? Cabe lembrar, por exemplo, que em Vancouver a primeira manifestação do vírus foi numa dessas casas de repouso. Casas de repouso tem alguns problemas. Consigo falar para algumas que eu acompanhei os casos, até aqui no Brasil, que assim, as casas restringem a entrada de pessoas de fora. Então ninguém mais pode visitar os velhinhos porque tem o risco de transmissão. Perfeito, tem o risco mesmo, é bom parar com essas visitas. Mas os profissionais que trabalham lá dentro, geralmente trabalham em outros lugares também e continuam circulando, na verdade, pegando transporte, fazendo outras coisas, e por isso, por serem profissionais essenciais, estão com risco de pegar o vírus. E aí, quando eles entram na casa de repouso com o vírus e passam para um idoso, entre os idosos o vírus vai ser muito transmitido, porque é muito difícil de isolar eles dentro da casa de repouso. Então já teve esse problema na Espanha, já teve esse problema na França, a maior parte dos mortos registrados na Suécia são idosos em casas de repouso. O próprio Anders reconhece isso, o epidemiologista-chefe lá, fala que foi o grupo mais negligenciado deles. É triste ver como em todos os países é o que está rolando, até no Canadá. E também no Canadá a gente teve uma notícia muito, muito similar, né, algo que aconteceu aqui no Brasil, que foi o seguinte: numa reunião do governo da província de Alberta, né, que fica ali do lado da província de Vancouver, né, Colômbia Britânica. Da Colômbia Britânica, tá certo? A leste, aqui Vancouver fica na Colômbia Britânica, eu dei um tilt. A ministra de Energia de Alberta, a Sonia Savage, né, ela foi perguntada num podcast sobre a expansão do oleoduto da Trans Mountain, né, que é um daqueles dutos que enfrenta bastante resistência de ambientalistas e de grupos indígenas por passar por terras indígenas, e ela foi perguntada, né, como é que tá, né, lá o duto, né, como é que tá lá o Trans Mountain e tal, e ela respondeu que agora é um ótimo momento para a gente construir o oleoduto, porque não podemos ter protestos com mais de 15 pessoas, né? Então, por conta aí da Covid, né, da pandemia, então não vai ter os protestos, e aí a gente consegue fazer o duto. E isso, é claro, né, gerou muita crítica, muito debate, e teve um site, inclusive,
que é uma espécie ali o sensacionalista do Canadá, digamos assim, tuitou a notícia da ministra, né, via um jornal sério, e comentou assim, né, o Walking Eagle News, tá? É o nome do site. A gente não escreveu essa, mas puta merda. Como a gente gostaria de ter escrito, né? Holy shit. Então... o Felipe, como fala passa boiada? Depende. Se for no Quebec, passer boiadê. Mas em Alberta, especificamente, eles usam pass the cattle. E cabe lembrar, né, que a província de Alberta é uma das maiores produtoras de petróleo no Canadá, e lá se caracteriza pelo o petróleo extraído das areias, né? Tem aquele campo conhecido de Athabasca, que fica próximo ali da fronteira com a província de Saskatchewan. Agora cruzamos a fronteira ao sul com os Estados Unidos, onde o número de mortes por Covid sobe para 103 mil, com 1.760.000 casos. Com esses casos todos, com 1,76 milhão de casos, isso é um país que fez mais de 10 milhões de testes já, só para deixar muito claro. Os Estados Unidos ainda assim tem um movimento de reabertura, né? A gente falou semana passada dos estados dando uma mascarada nos números para poder encaixar no movimento e receber verba para reabrir. Em alguns estados o pessoal voltou a fazer multidão mesmo, e eles já começam fazendo tantos testes a ver o efeito dessa reabertura. Então, teve pessoas que foram em parque aquático, em praça, em evento, piscina e não sei o que já estão traçando os casos para a aglomeração que fizeram e testando positivo. Então, teve mais transmissão de Covid no Memorial Day, agora que eles comemoraram. E as lojas que reabriram estão tendo muitos casos de profissionais que voltam para a reabertura, começam a trabalhar e em seguida já precisam sair do trabalho porque pegaram Covid dos clientes que não têm respeitado tão bem o distanciamento. Então, reabrir com os casos em subida é um pouco complicado. É o caso dos Estados Unidos, vamos ver se vai ser o nosso também. Saiu um estudo bem legal essa semana, falando da epidemia nos Estados Unidos, saiu um artigo bem legal essa semana, que foi o artigo que também usou genomas dos vírus para traçar de onde vêm os vírus de Nova York. Então essa semana, esse episódio é o episódio dos estudos de genomas, né? A gente falou do mink transmitindo vírus para as pessoas, e em Nova York o que eles fizeram foi comparar os vírus de lá com os vírus de outros países para saber quais foram os focos de entrada de coronavírus em Nova York. E o que eles viram foi que a grande maioria, eles conseguiram fazer a quarentena e parar a transmissão ainda quando os grupos estavam crescendo, quando ainda dava para distinguir quais eram os focos de coronavírus, e dentro desses focos eles viram que a maioria deles foram semeados, começaram com casos de pessoas que ou estavam vindo de outros lugares dos Estados Unidos ou estavam vindo da Europa, a maioria delas da Europa, entre os países de fora, mas a maioria dos focos dentro do próprio país, dentro dos Estados Unidos. Trago esse estudo para falar que, bom, fecharam a fronteira com a China e de fato funcionou, poucos casos vieram de lá, o que também demonstra o controle do coronavírus na China, e ressalto isso porque a gente já falou lá no 3º ou 4º episódio, como mesmo se a China estivesse mascarando os números, seria fácil de saber que eles tinham mais casos do que declaravam por causa de pessoas viajando para fora da China com coronavírus, como o caso do príncipe belga voltando da Espanha, e tanto dos países asiáticos que fizeram esse tipo de reconstrução, no caso deles com os cidadãos do próprio país se refugiando da China no meio do surto. Então, pouca gente de Taiwan, Vietnã, Singapura e Hong Kong voltou de Wuhan com coronavírus. Então, mostra muito bem o controle do vírus lá, porque são cidadãos dos outros países mostrando que não estão contaminados. E, no caso de Nova York, é uma outra reconstrução, mas que chega à mesma conclusão, que é comparar os vírus que os nova-iorquinos tinham com os vírus de outros países e ver que eles são compatíveis com os vírus americanos e da Europa e não com os vírus da China.
O que mostra o que aconteceu com muitos países europeus também, que foi o pessoal se fechar super cedo em relação à China, preocupados com a doença sair de lá, mas não fechar fronteiras entre os próprios países ou entre regiões do norte do mundo, do hemisfério norte, e aí os casos acabam vindo desses outros lugares. Então esse estudo de Nova York é bem legal para ver que, bom, a quarentena serviu para isolar os focos e conter eles relativamente bem, a ponto de não ter tanta mistura do vírus assim, e o que acabou ferrando mais a vida deles e favorecendo essa transmissão foram os próprios cidadãos dentro do país e não o pessoal vindo da Ásia. E num ponto internacional, né, o Donald Trump, ele fez 2 anúncios, né, que um deles vai ser bastante curioso da gente acompanhar, o outro é um pouco mais pontual. Né? O curioso, né, é que na sexta-feira, dia 29, o Donald Trump disse que estará cortando o relacionamento do país com a OMS. Tá? Por enquanto, isso ficou numa declaração, tá? Não tem nenhum documento ainda nesse sentido. Tá? Não tem nenhum rompimento jurídico, digamos assim, tá? Então, essa é a situação que a gente vai ficar acompanhando. Porém, o Donald Trump disse que iria romper a relação dos Estados Unidos com a OMS. Inclusive, discute-se nos Estados Unidos se não seria necessário alguma aprovação do Congresso para isso. Né, se apenas a autoridade executiva seria suficiente. A outra questão é que o Donald Trump anunciou que a reunião do G7, que seria realizada agora em junho nos Estados Unidos, né, inicialmente ela ia ser inclusive num resort do Donald Trump na Flórida, porém, como isso pegou muito mal, ela foi realocada para Camp David, entre 10 e 12 de junho, e ele disse que, olha, né, então vamos adiar para setembro o encontro do G7. Só que nesse caso, a Angela Merkel, ela disse que no momento não estaria disposta, via porta-voz, falou isso, né, não ela mesmo, mas não estaria disposta a uma reunião presencial de lideranças internacionais. Porque assim, é a Merkel, é o Macron, é o Trump. Não, cada um vai com sua equipe, cada um vai com seu aparato de segurança. Então, uma reunião do G7 em Camp David significam ali algumas centenas de pessoas de diferentes lugares convivendo, né, no mesmo ambiente. Não vai só o Macron, só a Merkel, né? Cada um vai ali com uma equipe, tanto política administrativa, quanto uma equipe de segurança. Então não é uma coisa tão simples. Outra coisa que foi muito curioso é que o Donald Trump, ele disse que o G7 ele é um grupo ultrapassado e que não representa de forma apropriada o que está acontecendo no mundo. Pois bem, eu queria dizer para o Donald Trump que esse diagnóstico dele está muito correto, porém também está muito atrasado, porque foi para isso que criaram o G20. Só que ele disse que para esse G7 de 2020, além dos 7 países habituais, né, ele também vai convidar Austrália, Rússia, Coreia do Sul e Índia. Né? Tem um dos maiores países do mundo, né, e a principal economia, né, da América Latina, que não está nessa lista, e achei bastante curioso, né, o Brasil ficar excluído dessa lista de convites, considerando inclusive que o Brasil é um país do G20, mas isso são outros 500 para a gente falar em outros programas futuros. Tem uma coisa que está acontecendo. Eu queria juntar 2 pontas que eu achei bem curiosas, a relação entre elas, do que está acontecendo nos Estados Unidos e no Canadá, por conta da Covid. Os Estados Unidos está tendo agora um dos maiores protestos, né, em tempos recentes do país, de gente fazendo
passeata, protesto, tacando fogo nas coisas, por aí vai, por conta da morte do Floyd pelo policial. Tem uma dinâmica interessante de pandemias e surtos naturais e a relação disso com democracias que eu queria trazer, que eu acho muito legal. Eu estava revendo esses dias um estudo do Alastair Smith, que é o cara que faz o Guia de Bolso do Ditador, dizendo que desastres naturais, eles desencadeiam eventos diferentes em países mais ou menos democráticos ou em regiões mais ou menos democráticas. Então ele dá um exemplo da própria China. Ele fala, olha, um terremoto no interior da China, numa região muito pobre, desperta pouca mobilização do governo para fazer reparo, cuidado pessoal e agir em comparação com um terremoto numa região rica, com muitas pessoas, com gente com dinheiro e com poder suficiente para ficar incomodada pela inação do governo, né? E aí ele fala que fenômenos naturais, terremotos ou a própria pandemia, vão fazer coisas diferentes em países mais ou menos democráticos. Então, em países mais democráticos, é importante que... o que acontece? Quando tem um desastre natural num país que é muito democrático, que é aberto, que tem uma liderança dividida entre muitas pessoas, não necessariamente uma democracia, mas uma liderança bastante dividida, fenômenos naturais não geram descontentamento da população, mas vão gerar descontentamento se implicarem em muitas mortes. Então, teve um terremoto, teve alguma coisa, normalmente o pessoal não se revolta com os líderes, mas se revolta caso esse fenômeno natural mate muita gente. Então, né, a Covid não causou... gerou um aumento de credibilidade na Alemanha, na Austrália, sei lá, em vários países que estão respondendo bem ao surto. Até o Japão agora, com o número de casos diminuindo, o grau de confiança das pessoas no Shinzo Abe aumentou bastante recentemente, embora tivesse baixo por conta do Princess Diamond antes, a não ser que muitas vidas sejam perdidas. E em países menos democráticos, é bom que o desastre natural seja muito grave, porque os líderes perdem o respeito da população por qualquer evento como um fenômeno natural, mas se ele for grave o suficiente, as pessoas não conseguem se aglomerar, se juntar para protestar. Então, é um pouco o princípio do que a ministra canadense falou ali, que é bom aproveitar que a Covid não junta pessoas e construir o oleoduto, porque agora que elas não podem se aglomerar e fazer um protesto, dá para passar uma coisa mais antidemocrática, e aí antidemocrática no sentido de que não é o que as pessoas daquela região querem. Se é justamente por isso que ela estava querendo planejar a construção agora, para as pessoas não irem contra algo que elas não gostam. Os Estados Unidos está nessa transição. Eles passaram por um fenômeno natural que em outros países todos aumentaram a confiança das pessoas nos líderes, mas que pelo número de mortes que eles tiveram ali, chegou no ponto extremo. No outro ponto, que é ser um problema tão grande que as pessoas ficam descontentes. É claro que elas estão descontentes por várias outras coisas agora. O protesto não está sendo por conta da Covid, está sendo por conta do assassinato de um cara pela polícia, né? O termo é assassinato, né? Perfeito. Por conta do assassinato de um negro que estava sendo rendido com 3 pessoas em cima dele, mais uma ajoelhando no pescoço dele. Mas justamente por conta disso e por conta, provavelmente, de todo esse outro descontentamento, chegou no ponto em que a indignação das pessoas é maior do que o medo delas da Covid. Toda aglomeração é um problema. Esses protestos provavelmente vão aumentar o número de casos de Covid no país. As pessoas estão gritando, estão juntas, estão aglomeradas, estão se amontoando para fugir da polícia e outras coisas, mas a indignação com o país ultrapassou o medo de se juntar. Então, acho que os protestos que estão acontecendo nos Estados Unidos são o extremo da linha de pensamento da ministra do Canadá, que é aproveita enquanto as pessoas não podem se aglomerar para fazer coisas antidemocráticas. Mas chega um ponto, principalmente em democracias, embora seja controverso quão abertas são, em que a indignação das pessoas pode chegar a um protesto e aí sim comprometer a duração dos líderes no poder. E essa coisa da aprovação, né, é o que a gente já falou em outras ocasiões, da Jacinda Ardern, né, na Nova Zelândia, da Merkel na Alemanha, que são lideranças que, por terem
né, gerenciado de forma muito mais competente a pandemia, tiveram as suas aprovações, né, subindo, enquanto, né, países que estão sofrendo mais e lideranças que, como a gente também já mencionou várias vezes, menosprezaram a gravidade da questão, estão pagando um preço, inclusive na sua popularidade. Não queria trazer o nome dela para não ficar forçado aqui, mas já que você tocou no nome, ela está coberta de razão. E aproveitando esse gancho, vindo para a América Latina, né, o Lenín Moreno, presidente do Equador, tentou pegar carona na popularidade da Angela Merkel e publicou uma foto no perfil oficial dele no Twitter de que ele teria tido uma videoconferência com a chanceler alemã. Só que os usuários equatorianos perceberam que a videoconferência, na verdade, era uma foto da Merkel no computador, né, assim, no pente. E ele teve que apagar porque caiu no ridículo, né? Mas na mensagem, que depois ele alterou para uma foto dele no escritório, ele diz que trocou experiência, trocou informações com a Merkel para a melhor maneira de enfrentar a Covid-19, né? Lembrando que o Equador é um dos países latino-americanos mais afetados pela pandemia e que agradeceu, em nome dos equatorianos, pela doação de 100 mil testes para a Covid-19 e o próximo envio de produtos epidemiológicos alemães. Fez a chamada, ninguém deu print, falou, vamos fazer um Photoshop ali que ninguém vai reparar, e o pessoal reparou, né? Eu pensei em outra possibilidade também, Átila, né? Tem a possibilidade do Matias, de que foi, né, deram migué. Tem a sua possibilidade de que esqueceram do print ou de fazer uma foto ali. E tem uma terceira possibilidade que não queriam fazer um print direto, uma imagem direta, para não mostrar eventualmente qual aplicativo que foi usado. Seja para evitar que dissessem, sei lá, o Zoom não é seguro, né? Estão rastreando aqui, ou então porque usaram eventualmente algum software específico, algum software né, com alguma criptografia específica, enfim, tô aqui chutando hipóteses, né? Pode ser o ICQ também. Acho que ninguém rastreia o ICQ porque ele já não é mais tão utilizado. O ICQ que acho que foi o próprio Felipe que tinha me dito uma vez que era o mais utilizado na Polônia, alguma coisa assim. Quando a gente começou a fazer o programa, tinha um país que ainda usava bastante o ICQ. Agora não me lembro. Mas também tem essa possibilidade. Às vezes não queriam mostrar qual foi o aplicativo utilizado para não dar alguma brecha de segurança. Bem, ainda na América do Sul, o Uruguai anunciou medidas restritivas em cidade fronteiriça com o Brasil para combater Covid-19, e no caso aqui é o meu pago paterno, né? Estamos falando ali da fronteira da amizade entre Santana do Livramento e Rivera, onde meu pai nasceu, e também é um dos poucos pontos de fronteira seca entre os dois países, por isso tem uma maior circulação de pessoas nessa região. É o que eu falei, né? Você descobre quantas pessoas estão infectadas por de onde elas vêm. Se o Brasil está cheio de gente com Covid, vão ter que fazer isso mesmo. E o governo departamental de Rivera estava estimando que até a última sexta-feira 1.100 pessoas seriam testadas na região, justamente para traçar aí, né, a entrada do vírus por essa fronteira. Se fechar os aeroportos e não vem mais gente da Europa, como foi o caso daquela empresária que a gente falou no quarto ou quinto episódio, agora é a fronteira terrestre mesmo e vai ser onde eles vão ter que testar. E, Átila, por que o Uruguai está sendo bem sucedido no enfrentamento à Covid-19 sem quarentena obrigatória e uso de máscaras? Olha, eu tenho várias hipóteses para te passar, nenhuma delas eu só seguiria uma delas como uma definitiva com base em algum estudo epidemiológico feito lá. Mas o que a gente está vendo países onde você tem uma baixa densidade humana,
países onde as pessoas têm condições de trabalhar de casa e países onde as pessoas têm condição de se recolher e se informar, não estão tendo tantos problemas, independente das medidas tomadas pelo governo. O Uruguai está entre os países com o maior índice de recolhimento, com as pessoas mais em casa, se você for ver as medidas do Google Mobility Reports, que é o Google usando os dados do celular para dizer o quanto que as pessoas estão circulando. Então, independente do que o governo falou, o povo ficou em casa e se cuidou ali. Independente do que o governo falou, não, porque o governo falou muito para as pessoas ficarem em casa e seguirem tudo. Então, provavelmente vão acabar adotando o uso de máscara logo mais, especialmente se quiserem reabrir com mais tranquilidade, mas as medidas que as pessoas tomam fazem mais diferença do que as medidas que o governo toma nessa direção. Aqui no Brasil, por exemplo, isso é uma coisa que ainda está sendo discutida, mas que eu acho que é super importante. Se você vai ver, por exemplo, os lugares onde as pessoas têm os maiores índices de Covid, saiu uma pesquisa agora da Universidade Federal de Pelotas, reconstruindo, eles foram em várias cidades brasileiras e testaram as pessoas para ver quem já pegou Covid e se curou. O estudo é um pouco controverso, porque o teste, a natureza desse tipo de teste tem muito erro de falso positivo e falso negativo, quem não tinha e o vírus diz que teve, ou quem teve o vírus diz que não teve, que normalmente não fazem tanta diferença, mas quando você tem 200 entrevistados e uma pessoa testa positivo, que foi mais ou menos o que eles fizeram em cada cidade, é bem difícil de você saber dizer se essa pessoa testou positivo por causa do teste ou não. Mas nos lugares onde muita gente testa positivo, o erro do teste pode não fazer tanta diferença e esses números são bem mais confiáveis. As cidades todas onde eles acharam os maiores índices de pessoas que já tiveram Covid ficam todas na região norte e parecem cidades catadas até você reconstruir geograficamente onde elas estão, e elas estão todas na beira do rio Amazonas. Ou são todas cidades na beira do rio. Tudo bem que a maioria das cidades na região norte são na beira de rio, mas elas são do mesmo rio. Então, quando você olha isso, uma das reconstruções que o pessoal sugeriu, que eu acho que é bem plausível, é que se tenha transmissão entre as pessoas que pegam barco, porque elas vão passar 1 ou 2 dias em rede com 40, 50 pessoas, todas dentro do mesmo ambiente do barco, todas em rede, numa densidade muito alta, por várias horas. É um ambiente muito propício para a transmissão do vírus. Por mais que lá seja úmido, seja quente, se tem outras condições. Aí é uma aglomeração muito densa, muito grande e muito prolongada para isso. Então, a reconstrução mais parcimoniosa, mais provável do porquê que tem tantos casos na região norte, parece ser justamente porque essas pessoas estão dividindo barcos, dividindo o mesmo espaço por tanto tempo. E em países onde você não tem isso, onde todo mundo tem carro, ou as pessoas têm uma densidade menor, elas transitam menos aglomeradas, você pode ter esse controle independente delas estarem usando máscaras ou não. Para dizer de outra forma, se está muita gente muito junto o tempo todo, pelo menos máscara tem que ter, mas nem isso vai garantir. Se as pessoas estão muito distantes, a máscara nem chega a fazer essa diferença toda. E no caso do Uruguai, né, que você tem uma concentração da população muito grande em Montevidéu, mas mesmo assim é uma cidade que é bastante espalhada, né? Ela não é densa. Os limites da cidade são muito grandes, é um município que tem uma área muito grande, então você não tem grandes concentrações de pessoas, né? Acho que o caso mais emblemático, a primeira vez que eu estive em Montevidéu, estava numa sexta-feira, final de tarde, de repente eu olho para o lado, eu estou do lado do Palácio Presidencial e não tem aglomeração nenhuma no centro urbano da cidade, né? Parece uma praça do interior. Então, se a cidade de São Paulo inteira tivesse a densidade de pessoas e os casos de Covid da Vila Mariana, seria uma das cidades menos atingidas. Se a cidade de São Paulo inteira tivesse a densidade e o número de casos do Brás ou de Paraisópolis, seria uma cidade muito atingida. Pois é. E ainda falando do Paisito, o presidente uruguaio, Luiz Alberto Lacalle Pou, entrou em quarentena após contato com uma diretora infectada, né, dando aí o exemplo. No caso, a Natália Lopes, diretora do Ministério do Desenvolvimento Social do Uruguai. E do Uruguai, agora o Matias vai puxar, né? Vocês começaram, né, falando do Uruguai por conta da fronteira com o Brasil, né? Agora vamos falar de outro país fronteiriço
que também não quer ter muito brasileiro por lá por enquanto, que é o Paraguai. Isso, inclusive o Paraguai reabriu o comércio e registrou um movimento intenso nas ruas, e o presidente Mário Abdo Benítez nega a reabertura das fronteiras com o Brasil justamente por medo da situação da pandemia aqui no nosso país. Depois do número de casos que eles detectaram em paraguaios voltando ao Brasil, ele está esperto, né? E por fim, ainda falando especificamente do país, e uma coisa que a gente já tinha comentado anteriormente, né? O exemplo da estratégia sueca contra o coronavírus não serve para o nosso país, né, Átila? Segundo o responsável por um plano. Eu fico chateado com o Anders Tegnell, né? Já estou falando como se eu conhecesse ele, porque eu fiz essa pergunta para ele e ele não me respondeu. Eu mandei essa pergunta para um webinário que ele fez via o consulado sueco aqui. Perguntei justamente se ele achava que o exemplo sueco se transpunha para o Brasil. O que ele me respondeu na época foi que não cabe a mim tomar essas decisões. Mas tá aí, não faz sentido mesmo, dado saneamento, riqueza, modelo educacional, grau de satisfação das pessoas e confiança com o governo e não sei o que, quase qualquer fator que os suecos dizem que é a receita do que eles estão fazendo, principalmente esse índice de confiança do governo, que é um dos maiores do mundo, se não o maior, não se repetem aqui, não tem mesmo os ingredientes para a gente seguir o mesmo plano. E a fonte, no caso, é a Cláudia Valim, numa matéria para a BBC, ela que reside na Suécia, inclusive. Então fica aí a referência que a gente usou, ela que conversou com o Anders Tegnell, o amigo do Átila da Suécia. Amigo da Cláudia, porque para ela ele respondeu. Olha o rancor. Pois Bem, agora a gente passa para o estudo de caso dessa semana, atendendo os apelos de muitos ouvintes, para falar da Índia, né? País que possui a segunda maior população mundial e é bastante denso, e que, mesmo assim, tem conseguido combater a pandemia com sucesso. E alguns serviços, como os trens, né? E eu acho que é uma figura bastante famosa em relação à Índia, né? Daqueles vagões atolados de gente, né? Estão sendo retomados. Eu vou dizer que eu não sei, foi por causa da Índia que eu trouxe o exemplo da Índia por causa da dúvida a respeito do sucesso da iniciativa e por causa do problema que eles enfrentam, na verdade, para trazer essa discussão. Eu não sei o quanto que eles conseguiram conter a Covid ou o quanto eles estão conseguindo só adiar. Queria contar um pouquinho do que eles fizeram, acertos e erros aí no meio, o tamanho do problema que eles vão ter. Primeiro, transmissão da Covid depende de densidade urbana. Então não é que ela não acontece em lugares menos densos, mas ela é muito mais lenta, muito mais vagarosa nesses lugares. Então lugares com pouca densidade urbana, mesmo se não tiverem tantas medidas de distanciamento, isolamento e contenção, vão ver um progresso menor da Covid, ou mais devagar, mais lento dela, e mais devagar, não necessariamente menor. E lugares muito densos, apesar de muitas medidas de contenção, vão ver uma transmissão rápida, grave, crescente da Covid. Então, por exemplo, em Nova York, os lugares com os piores índices de quantas pessoas foram infectadas pelo vírus são Bronx, Queens e outros bairros mais pobres, um pouco mais para fora de Manhattan, onde tem grandes aglomerações onde as pessoas moram. Então o contágio acontece aí na comunidade, né, porque tem grandes densidades de pessoas. E falando de grandes densidades, Mumbai e algumas outras cidades indianas são as maiores densidades urbanas, as maiores densidades de humanos do mundo, né? Especialmente se você leva em consideração quantas pessoas estão dentro disso. Então, é possível que algumas pequenas micro-regiões de um lugar ou outro, tipo um condomínio ou dois, tenham aglomerações maiores em números de pessoas por metro quadrado, mas em número total de pessoas, como 12 milhões de pessoas em Mumbai, numa área relativamente pequena, é difícil e é muita gente junta.
Daí você vê o tamanho do problema que a China vai ter, que a Índia vai ter, independente das ações deles. E aí eu nem queria contar isso de maneira temporal, eu queria contar o problema que eles tiveram nos dois sentidos. Então, quando a Covid começou, principalmente no começo de março, quando ainda estavam mal vendo os casos, a Índia foi lá, a gente falou aqui inclusive, e decretou lockdown. Todo mundo trancado, todo mundo dentro de casa, todo mundo recolhido, ninguém pode circular. Só que aí qual que era o problema que eles tinham? Isso no começo de março, quando eles mal tinham casos confirmados lá. As pessoas estão na cidade, mas a origem delas é o interior do país. E com os empregos acabando, porque a maioria das pessoas lá tem uma relação de emprego bastante precária, tem muito prestador de serviço, e esses serviços todos acabaram com o lockdown, as pessoas tentaram voltar para casa para ter o que comer, ter o que fazer e por aí vai. E aí vem um problema. Mais de 1 bilhão de pessoas em lockdown, boa parte delas tentando voltar das grandes cidades para o interior do país. E o que eles fizeram? Proibiram a circulação de trens. Fecharam o transporte para essas pessoas não terem como voltar para o interior, para não levar a doença das capitais para o interior do país. Aí vieram uma série de problemas, uma série deles. Gente voltando a pé, na estrada, gente voltando aglomerada em ônibus ou em outras situações super precárias para poder voltar para cá, para as cidades de origem, rurais, pessoas vivendo, indo para a rua, ou vivendo nas ruas, ou vivendo em situação extremamente precária na capital porque perderam o emprego, e quem voltou para o interior, inclusive passando fome, porque as cidades do interior do país, as cidades rurais super pequenas, não estavam preparadas para receber tanta gente voltando. Isso em março. De março para maio, eles conseguiram relativamente conter a Covid nas grandes cidades. Mumbai é o maior centro em número de casos da Índia até agora, e está fazendo esse tipo de programa de rastreio de contato e teste. Então, se você vai ver em número de testes, eu vou pegar os números mais recentes aqui, a Índia é um dos países que fez menos testes por milhão de habitantes, fez menos testes do que o Brasil, mas porque eles têm 1 bilhão de habitantes. Então, enquanto a gente grava aqui, a Índia tem praticamente 200 mil casos de Covid e quantos testes? Quase 4 milhões de testes, mas que dá um total de 2.700 testes por milhão de habitantes. Quase metade do que o Brasil fez, por causa do tamanho da população deles. Mas se você vai ver quantos testes desses são positivos, a Índia tem acho que um registro de um teste positivo a cada 8 ou 10 testes feitos, o que é a melhor meta possível, principalmente para um país que não tem muito dinheiro ou recurso para fazer muito teste. É sinal de que eles estão acompanhando muito bem a epidemia. Então, eu estava inseguro de falar dos números da Índia por muito tempo, incerto porque eu não sabia o quão confiáveis os números estavam, mas eles estão conseguindo testar bem. Eles têm 200 mil casos e 5 mil mortes, o que quer dizer que, primeiro, a epidemia mal começou lá, porque muita gente se infectou recentemente, e a Índia deve ser um dos países com mais casos no mundo, tem todo o potencial para isso. Provavelmente deve passar o Brasil no longo prazo em número de casos, porque tem 6 Brasis lá dentro, de pessoas que podem se infectar, mas está crescendo devagar para um país desse tamanho, com tanta densidade de pessoas, e o fato de ter tantos testes positivos para tão poucos mortos também indica que eles estão testando muita gente e estão vendo um número mais realista de casos, como é o caso da Alemanha, como é o caso de, sei lá, nem Reino Unido eu digo, mas Turquia e outros países que testaram muito, que não são países com uma renda per capita tão alta. Mas começam a ter problemas. Começou a faltar leito em algumas cidades, Mumbai é uma delas, em que eles estão precisando sair do sistema de saúde público para os leitos do sistema de saúde privado, porque os leitos já estão saturando. E agora eles estão com o problema de voltar a recircular e deixar as pessoas viajarem de novo e voltarem para casa. Mas agora o problema as pessoas ficaram nas cidades, se contaminaram lá e agora elas vão para o interior e vão levar o vírus para lá. Então a Índia até aqui acertou em teste, rastreio, está fazendo muitos testes, tem um rastreio muito bom na população deles, mas se você pegar um centro como Mumbai, em que 40% da cidade vive em favelas,
eles vão ter problemas de qualquer maneira, vão ter transmissão acontecendo, e agora, com as pessoas recirculando e voltando para o interior, vão levar a doença para lá. Mas você também não tem como deixar essas pessoas na cidade sem emprego, sem condições de viver, em lugares que são mais densamente urbanizados. Então, até aqui, dá para dizer que para o tamanho da Índia eles foram bem, mas eu não sei dizer para vocês por quanto tempo isso vai continuar funcionando, porque se abre tudo, se fecha tudo, as pessoas têm problema e vão tentar ir por conta própria para casa e vão ficar sem ter o que comer. Se abre tudo, as pessoas vão contaminadas agora para o interior do país. É difícil de acertar. Eu não queria ser ministro da saúde por lá de forma alguma, porque qualquer medida tem potencial para dar muito certo ou muito errado. Dar muito certo ou muito errado é uma boa definição. Curiosamente, não foi combinado, mas eu estava pensando em algo parecido aqui enquanto você explicava. Por favor. Não, estava pensando, enquanto você explicava a situação na Índia, eu estava justamente pensando isso, né? Ou isso daí vai dar muito certo, ou vai dar uma merda gigantesca. Assim, de não ter dado merda até agora, eu já acho um feito enorme. Por causa dessa densidade, de verdade, porque não tem como evitar. A gente acabou de falar do Uruguai, que sem máscara e sem outras coisas ainda tá bem. Do Japão, que sem grandes adoções tá bem. Por que tá bem? Porque tem pouca gente, porque cada um mora sozinho em casa, porque as pessoas mantêm a distância, porque elas têm dinheiro, elas têm condições de trabalhar de casa e por aí vai. Num lugar onde você tem 40%, sei lá, 40% de 12 milhões de pessoas, são 4,8 milhões de pessoas. Vivem em favelas, em Mumbai. É muita gente, é um potencial muito grande de casos de transmissão, porque vai faltar água, porque não é nem que não tem que não tem esgoto, não tem saneamento, não tem banheiro nas casas. Né? As pessoas, os banheiros em alguns lugares de Mumbai são banheiros comunitários, é um banheiro para 500 pessoas, que fica fora da casa delas. Então, nesse tipo de ambiente, não tem muito o que fazer, a doença vai se espalhar mesmo. O que eles estão conseguindo fazer é atrasar essa transmissão até aí, mas vão ter um problema muito sério de qualquer forma, né? Então, mais do que a China, que agiu rápido e tem um estado forte para fazer isso em tempo, a Índia, eu acho que ainda vai mostrar para a gente o tamanho do problema que é a Covid. E, assim, por não ter precedente, não tem como dizer que se estão acertando ou se estão errando. Não dá para falar, olha, já fizeram isso e isso no passado e resolveu melhor o problema, porque não tem precedente para uma epidemia desse tamanho, num país desse tamanho, nas condições modernas. E estamos falando, né, de uma população de mais de 1 bilhão de pessoas, mas que, claro, descontada a subnotificação, porque a gente ainda não tem como precisar esse dado, mas não está nem no top 5 dos países que tiveram mais vítimas fatais. Não, está longe. Assim, no fim das contas, daqui a um ano, acho inevitável que ela seja o primeiro, o segundo, o terceiro país por ter 1 bilhão e 200 mil pessoas. Mas conseguiram, de certa forma, retardar até agora. Isso, eu só digo com algum grau de não é nem de confiança, mas, né, de liberdade, que eles estão fazendo um certo controle por causa dos números de testes e positivos por teste, porque, de fato, um positivo para cada 8 ou 9 testes é um índice de primeiro mundo, é sinal de que estão acompanhando e rastreando as doenças. O Brasil, para vocês compararem, tem um positivo para cada 2 testes, o que já tá, não dá nem para dizer que os que estão dando negativos são porque a pessoa não tem o vírus, já entra na margem de erro do teste quase, sabe? Então, aqui no Brasil, basicamente, só está se testando quem está mal, quem está muito sério. Lá eles ainda estão rastreando e indo para trás dos contatos das pessoas que vivem na comunidade com alguém que testou positivo. Mas não sei até onde isso ajuda ou contém a coisa. Por exemplo, leito de UTI vai ser uma coisa que não vai dar conta mesmo, assim, porque não tem como dar conta numa cidade dessa com a infraestrutura que ela tem. Bem, e fechando aqui o nosso programa, mais uma edição, já vão aí 3 meses, né, de programas com o Átila. Inclusive, muita gente pede para o Átila ficar no nosso plantel pós-quarentena. A gente manda aqui um abraço para Luciana Chagas, para o Matheus, para o Cláudio Winkler, para o Aran, para o William, para o Miguel Andrade Ferreira, para o Guilherme Ramalho, para o Edgar e para o Franco, que foram
alguns que comentaram lá no site do Xadrez Herbal. Mandar um abraço para todo mundo que manda seus comentários, seus e-mails, manda mensagem no Facebook, enfim, tudo isso que às vezes não dá para citar todo mundo ao mesmo tempo. E também mandar um abraço para o nosso ouvinte, o Bernardo, que, mais especificamente, o Bernardo Bulcão, que foi o que fez a arte do Átila Vai Pra Onde, e também fez agora o logo, né, a arte dessa série especial com o Átila, né, para vocês conferirem aí no seu agregador, enfim, no site de Xadrez Herbal, nas redes sociais. Sigam o Xadrez Herbal no Twitter, no Facebook. Então é isso. Um beijo na mucosa do pulmão de todos vocês. Aproveitar e mandar um abraço para nossa ouvinte de longa data, a Silvia Tamie, linguista, e que reparou que aos 18 minutos o Átila, e ela escreveu com acento também, usa o advérbio sabidamente no lugar de sabiamente. Ela faz uma correção aqui, fala que sabidamente é como você se refere a uma informação de conhecimento geral. Sabiamente é como a Jacinda reage a um terremoto. E ela insiste que o terremoto na Nova Zelândia foi causado pelas batidas do coração do Átila. E eu insisto que a Jacinda é tanto sabida quanto sábia. Tá aí. Então a gente deixa a palavra pro Átila se despedir do público e depois eu fecho essa edição. É sempre um prazer. Bom ter que estudar e me manter atualizado do que está acontecendo. Torço pelos próximos. Bem, aproveito para lembrar aos nossos ouvintes que a edição tradicional do Xadrez Herbal volta nessa sexta-feira, lembrando, né, que durante a pandemia a gente está fazendo edições quinzenais, então muita gente ainda marca a gente no Twitter perguntando por que não teve Xadrez Herbal na sexta-feira que passou, por conta disso. Então a gente volta nessa sexta-feira, dia 5 de junho, e na próxima terça-feira com mais um boletim semanal especial sobre a pandemia do novo coronavírus.